Olá, sétimo ano. Então, vamos continuar o capítulo 14? Então, vamos lá. Então, agora essa parte do vídeo, nós vamos ver, tipos de protozoários, que são os protistas heterotrófos, tá? E algumas doenças que os protozoários podem transmitir. Então, vamos lá. Bom, então, no caso aí dos protozoários, eles são os únicos protistas heterotrófos. Eles se alimentam absorvendo ou capturando matéria orgânica e outros seres vivos minúsculos. Por serem heterotrófos, muitas espécies são importantes para decompor a matéria orgânica nos ambientes aquáticos, pois elas conseguem transformar restos de seres em nutrientes, que ficam ali, diluídos na água. Além disso, eles também podem se alimentar de bactérias, que aí ajuda a fazer o controle desses micro-organismos. Bom, eles podem viver livremente em ambientes úmidos ou aquáticos, parasitando outros seres vivos ou vivendo em harmonia, associados a órgãos de outros seres. A maioria se reproduz de forma assexuada por cisparidade, mas há espécies que realizam reprodução sexuada. Os protozoários são classificados pela maioria dos cientistas conforme sua locomoção. Então, vai ser de acordo com como ele se locomove. Tá? Então, eles estão organizados em 4 grupos: os sarcodíneos, os flagelados, os ciliados ou esporozoários. Então, nós vamos conhecer agora os sarcodíneos. Bom, eles se movimentam estendendo parte de seu citoplasma e membrana plasmática, formando pseudópodes. Pseudópodes quer dizer falsos pés, tá? Então, as amebas são os principais exemplares de sarcodíneos. Além de usarem os pseudópodes para se movimentar, essas estruturas funcionam para capturar alimento, tá? Bom, os flagelados. Bom, os flagelados, eles vão se locomover por flagelos em meio aquático. Então, o próprio nome já diz, eles possuem flagelos para se locomoverem, tá? Como exemplo aí, nós temos a giardia, o trypanossomo e a leishmania, tá? Eles são exemplos aí deste grupo, tá? Eles possuem flagelos. Até aí na imagem, vem mostrando os flagelozinhos, tá vendo? Parecem uns cabelinhos. Então, isso aí ajuda eles a se locomoverem, tá? No meio aquático. Bom, nós temos também o segundo aí grupo, que é o chamado de ciliados, tá? Eles vão se locomover por meio de cílios ao redor de suas células. Os principais representantes desse grupo são os paramécios. Nessa imagem, tá? Se vocês olharem bem de perto, vocês vão ver que eles possuem vários cíliozinhos, tá? Minúsculos, tá? Parecem uns cabelinhos, tá? Ao redor dele. Isso aí vai também ajudar, tá? Para eles se locomoverem, tá? Bom, nós temos também os esporozoários. Esses aí, eles não possuem estruturas especiais para se movimentar. Então, todos eles desse grupo são parasitas e causam doenças, como o plasmódio, que causa malária em humanos. Ele tem aspecto de uma esfera e infecta as células do sangue, sendo transmitido pela picada de mosquitos. Então, a gente já sabe que esse aqui, ele é específico, ele não tem como se movimentar, então ele é parasita e ainda causa doença, tá? Bom, então a importância dos protozoários para a saúde humana. Então, certas espécies de protozoários causam doenças que podem ser muito graves e podem levar à morte. É importante conhecermos alguma dessas doenças para aprendermos suas formas de transmissão e prevenção, né? É sempre bom e é bom a gente ficar atento. Então, vamos lá. A primeira doença aí causada, por protozoário, tá? É a malária. Então, esse protozoário é chamado de plasmódio. Essa doença afeta muitas pessoas no mundo todo. Os plasmódios se reproduzem nas células vermelhas do sangue, no fígado e no baço das pessoas infectadas. Então, ao fazer isso, eles vão só se espalhando, vai se espalhando essas toxinas ruins, no sangue, e a pessoa fica com febre alta, calafrios, dor de cabeça e enjoo. A malária ela é transmitida, eu coloquei até a imagem para vocês verem, pela picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, conhecido como mosquito prego. Então, infelizmente, a pessoa é,
contaminada através aí da picada da fêmea, né, do mosquito prego. Bom, então coloquei como ocorre na imagem, tá? A fêmea ela vai adquirir o protozoário ao picar pessoas infectadas e assim vai transmitindo de pessoa para pessoa. Esses insetos vivem em regiões quentes, alagadas ou em matas, perto de rios e lagos. Além da picada do mosquito prego, o plasmódio pode ser transmitido de pessoa para pessoa por meio do contato direto com o sangue, por transfusões sanguíneas, de mãe para o feto por seringas infectadas. Para a prevenção, deve-se usar telas nas janelas, mosquiteiros, inseticidas, repelentes e eliminar criadores do mosquito. Essa última medida pode ser feita com a destinação adequada do lixo e do esgoto. Então, se as pessoas, né, puderem, aonde tem, porque tem casos, incidentes dessa doença, tá? Em certos locais aqui no Brasil tem locais que tem há muito desses mosquitos e dessa doença. Então, as pessoas precisam o quê? Tomar, né, as suas medidas lá de prevenção, né, comprando repelentes, eliminando a criadora do mosquito principalmente, tá? Que essa doença que ela pode, se não cuidar, ela pode levar à morte. Bom, agora outra doença é chamada de amebíase. Essa doença é causada por uma espécie de ameba que parasita o intestino humano. Ela, o que vai acontecer? Ela vai se fixar no intestino ou em outros órgãos, né, da pessoa e vai se alimentar de glóbulos vermelhos do sangue. Vai provocar feridas, diarreia, vômito, dor de barriga, anemia e fezes com sangue. O contágio é feito pela ingestão de água e alimentos contaminados com fezes de pessoas infectadas. Para prevenir, é consumir água tratada, defecar apenas em banheiros com fossa séptica ou rede de esgoto e lavar bem as mãos antes de se alimentar e após ir ao banheiro. Então, o que a gente tem que manter? Manter muito bem a nossa higiene para evitar esse tipo de protozoário. Nós temos também que só beber água filtrada ou fervida e lavar bem todos os alimentos que chegam na nossa casa. Assim a gente consegue evitar essa doença, tá? Bom, a doença de Chagas. Essa doença, as outras que a gente vem falando tem tratamento, se a pessoa fizer tudo direitinho, até mesmo a malária que pode levar à morte, se a pessoa fizer o tratamento correto, certinho, tiver com uma saúde muito boa, ela consegue sobreviver, tá? A amebíase é a mesma coisa, vai tomar um remédio e vai passar. Agora a doença de Chagas não, essa doença ela não tem cura, tá? Ela tem um tratamento, mas não é um tratamento, vamos dizer assim, que a pessoa vai sobreviver por muitos anos, não. Por quê? Porque, infelizmente, essa doença ela vai acometer alguns órgãos importantes e, com o passar dos anos, vai só diminuindo, vai enfraquecendo o organismo da pessoa, tá? Então, esse nome aí é chamado assim porque quem identificou essa doença foi Carlos Chagas em 1909. No ser humano é provocada por um protozoário flagelado chamado tripanosoma, transmitido pelo barbeiro, um inseto do grupo dos besouros. Eu coloquei até a imagem para vocês verem. A transmissão ocorre quando o barbeiro deposita suas fezes com tripanosoma na pele da pessoa enquanto ele lhe suga o sangue. Porque automaticamente ele suga o sangue, ele faz lá né, ele abre um buraquinho para poder sugar o sangue da pessoa e ao mesmo tempo ele faz cocô, tá? Ele elimina as fezes ao mesmo tempo. Essas fezes, se o barbeiro estiver infectado, esse protozoário que está nas fezes, ele cai na corrente sanguínea da pessoa e a pessoa automaticamente já está infectada. Por quê? Porque a pessoa vai sentir, né? A picada vai começar a coçar e aí quando coça, os protozoários entram no organismo e atingem a corrente sanguínea. A contaminação pode ocorrer também pelos olhos, nariz, boca, feridas, cortes na pele, por transfusão de sangue, tá? Porque aí, no caso, o sangue vai estar contaminado com a doença de Chagas, de mãe para filho durante a gravidez, por ingestão de carne ou suco contaminados. E se alguém já viu na internet, muitas das vezes esse suco aí é relacionado à cana-de-açúcar, né? Quando vem com esses insetos, ou também pelo açaí, tá? Bom, dentro do corpo humano, ele vai se alojar em diversos órgãos, sendo o coração, o esôfago e intestinos mais afetados. Bom, como eu disse, ela não tem cura nem tem vacina. Os sintomas mais comuns são inchaço no fígado, alterações no coração e problemas digestivos.
As formas de prevenção são saneamento básico, ter cuidado ao construir casas de barro, tá? Porque essas casas de barro aí, chamadas de casas de pau a pique, é onde eles gostam de ficar. Por quê? Porque conforme o tempo vai se fazendo buracos, tá? Por causa da chuva, do sol, fazem buracos nesse tipo de casa, porque é feito de barro, então o barro vai abrindo alguns buracos, então eles se escondem ali. E eles só saem à noite para poder se alimentar. Como à noite as pessoas estão dormindo, estão em repouso, aí eles deitam e rolam, tá? Então tem que evitar, né, esse tipo de. Tem que ter cuidado, né, para construir essas casas de barro, tá? Ou casas de pau a pique. Então elas têm que ser detetizadas, tá? Elas precisam também lavar bem os alimentos, como açaí ou cana-de-açúcar, para não ingerir o inseto junto ao alimento, tá? Então, conforme ele lá é produzido, ou até mesmo triturado, pode vir com o barbeiro, a pessoa, né, se alimenta e acaba contraindo a doença de Chagas, porque isso já aconteceu, tá? Bom, a giardíase é uma outra infecção intestinal, tá? Ela é transmitida pela giardia, que é um protozoário flagelado que vive na água e quando ingerido passa a parasitar o intestino. A infecção ocorre quando a pessoa ingere cistos presentes em alimentos ou água contaminados por fezes do protozoário. Os sintomas em crianças são dores de barriga, emagrecimento, diarreia gordurosa, perda de apetite e sono. Já em adultos, a doença é assintomática. Para evitar a transmissão, recomenda-se ter bons hábitos de higiene, consumir somente água tratada, defecar em banheiros com rede de esgoto ou fossa séptica. Então, essa doença eu já vi tanto em criança como em adultos, tá? Já tive bastante conhecidos que tiveram a giardia, tá? E o que a gente pode fazer é manter bons hábitos de higiene, né? Lavar bem as mãos, consumir só água tratada, lavar bem os alimentos, tá? Para poder evitar. Ela tem cura, né? A pessoa toma um remedinho e aí vai se tratando, tá? E vai melhorando com, né, o passar dos dias. Bom, nós temos também uma outra doença, que essa aí é gravíssima e ela pode levar à morte, tá? Na maioria dos casos, mas se não for o quê? Tratada. Então depende da pessoa procurar o médico e fazer o tratamento certinho. É causada pelo protozoário flagelado Leishmania, tá? Então é uma doença chamada leishmaniose visceral. É transmitido pela picada de mosquitos palha infectados, os quais podem se contaminar ao picar gatos, cães e humanos infectados. O parasita ataca o sistema imunológico da pessoa, causando febre, perda de peso, fraqueza, anemia e inchaço do baço e do fígado. Como medidas de prevenção, nós temos saneamento básico, combate ao mosquito palha, construção de residências adequadas, vacinar os animais de estimação, preservação de matas, florestas e dos recursos de água e etc. Então, muitas pessoas já morreram com essa doença e as formas de prevenção, né? Um dos principais é combate a esse mosquito, tá? Porque aí, né, a gente fica livre dessa doença, tá bom? Bom, então foi isso. Então hoje nós conhecemos algumas, né, das doenças que são transmitidas por protozoários, tá bom? Nós vimos também os tipos de algas, né? Cada uma lá tem, né, a sua cor, tem a sua característica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar na plataforma, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.